Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de iniciar aqui a minha fala sobre o tema, eu queria registrar a Vossa Excelência que eu acabei de apresentar um requerimento de convocação do ministro José Serra, pelo fato de que já se passaram 5 semanas de uma greve que pretende o reenquadramento das carreiras do Itamaraty e uma pauta não reivindicatória. E nesse período, 115 dos postos do Ministério das Relações Exteriores, muitos deles em áreas muito importantes, estão parados, deixando de emitir passaportes, registros de nascimento e tantas outras coisas. E o grave é que o ministro Serra, até o presente momento, não aceitou receber nenhum servidor para discutir as demandas que esses servidores apresentam. E, portanto, eu estou apresentando esse requerimento, essa convocação, para que ele venha até o Senado explicar essa postura autoritária. Mas depois falarei mais sobre isso. Mas, senhor presidente, eu queria aqui dizer que estamos encaminhando o voto favorável a essa medida provisória. Melhor dizendo, já votamos favoravelmente a essa medida provisória. Ela, na verdade, é a reedição da medida provisória apresentada pela presidenta Dilma, que se transformou em projeto de conversão e que, lamentavelmente, o presidente, à época interino, vetou partes importantes, entre elas aquela que garantia o perdão integral àqueles agricultores que devessem mais de R$10 mil. Na verdade, não seria nenhum tipo de perdão, digamos assim, porque essa definição, ela terminaria sendo mais barata do que o próprio processo de cobrança dessas dívidas. E, ao mesmo tempo, permitiria que aqueles que foram mais atingidos pela seca, aqueles que são pequenos agricultores efetivamente, pudessem ter esses recursos ou eliminar a sua dívida e assim não estarem sujeitos a execuções do seu patrimônio ou a cobranças em dívida ativa da União. Lamentavelmente, não foi esse o entendimento que teve o governo. No entanto, como nós apresentamos um conjunto de emendas, nós, senadores, deputados do Partido dos Trabalhadores, e que essas emendas foram acatadas pelos relatores, ou boa parte delas, excetuando talvez essa que promovia o perdão geral àquelas dívidas abaixo dos R$10 mil, nós consideramos que é importante que ela seja aprovada. E até porque, na verdade, essa é uma política que o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, adotou o tempo inteiro, não de beneficiar a inadimplência, mas de entender que as condições objetivas que assolaram especialmente o Nordeste, que entra agora praticamente no 6º ano de seca, exige que haja um tratamento diferenciado para os seus agricultores, para a sua agricultura, que é, inclusive, predominantemente de natureza familiar. E, portanto, nós entendemos que o Congresso Nacional, com o nosso apoio, com a nossa concordância e com a nossa iniciativa, está atendendo a esse pleito importante do Norte e do Nordeste. Isso, no entanto, senhor presidente, não retira o caráter perverso das posições que o atual governo, o governo golpista, está assumindo em relação ao Nordeste. E a principal delas, ou as principais delas, dizem respeito a 2 coisas. A primeira é a renegociação da dívida dos estados, em que o governo federal garante para 4 estados, sendo 3 da região sul-sudeste, um afrouxamento ou uma folga de 50 bilhões de reais em relação às suas dívidas com a União, e os estados do Nordeste
do Norte, que inclusive cumpriram adequadamente as suas responsabilidades e os seus compromissos, não são atendidos na quantia proporcionalmente bem menor de que necessitamos de 8 bilhões de reais para o equacionamento dos problemas que os estados nordestinos estão vivendo hoje. Nós, inclusive, estamos conversando com os governadores, está aqui o governador do Piauí, Wellington Dias, para que este Senado, que representa a federação, que tem uma representatividade semelhante por cada estado, que não aceite esse tipo de situação. Ou nós negociamos de maneira que o aperto que todos estão sentindo, ele possa ser diminuído para todos, ou então não vamos aceitar que o Rio Grande do Sul, que São Paulo, que Minas Gerais sejam unicamente contemplados e os demais estados continuem a viver sob o sufoco do pagamento da dívida com a União. O outro ponto importante diz respeito a esse PPI, que na verdade é uma reedição piorada do PIL, que foi lançado pela presidenta Dilma lá em 2012 e que deixou de contemplar ações importantes em vários estados, em Pernambuco inclusive. Pernambuco, que no governo Dilma, no PIL, que era a proposta de investimentos em parceria com o setor privado, contemplava terminais no Porto de Suape, contemplava duplicação da BR-232 até o município de Arco Verde, contemplava o arco metropolitano e contemplava outras obras importantes do estado. Agora não teve uma obra sequer, uma ação sequer garantida nessa proposição que está. Ao contrário, nós tínhamos 8 aeroportos regionais previstos e, no entanto, restaram apenas 2, um que é o de Fernando de Noronha, que é agregado a Pernambuco, mas na prática sequer a cultura da sua população vê assim, e por outro lado o de Serra Talhada, que era impossível que o governo deixasse de atender. Portanto, o que nós estamos vendo é a continuidade daqueles governos que existiam antes de Lula e de Dilma, que só olhavam para o Sul e para o Sudeste, que só pensavam em São Paulo e nos estados ricos e deixavam o Nordeste e o Norte numa condição absolutamente secundária. Não adianta fazer uma proposição de uma folga de 50 bilhões de reais para esses estados e querer dar aval de 20 bilhões para empréstimos. Ora, afinal de contas, os empréstimos terão que ser pagos, enquanto que esses 50 bilhões representam um processo de quase 2 anos em que não há pagamentos por parte dos estados à União. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência a tolerância e dizer que votamos nessa matéria, que essa matéria tem origem nas posições do nosso governo, mas que isso não significa de forma alguma que nós vamos ficar silentes com o fato de que esse governo golpista vai continuar a não olhar para a nossa região, a não olhar para o Nordeste. Muito obrigado.